Instrução Normativa número 205, de 8 de abril de 1988. O ministro-chefe da Secretaria de Administração Pública da Presidência da República SEDAP/PR, no uso da competência delegada pelos decretos número 91.155, de 18.03.85 e número 93.211, de 03.09.86, e considerando que a SEDAP é o órgão central do Sistema de Serviços Gerais SIS, decreto número 75.657, de 24.04.75, responsável pela orientação normativa dos órgãos setoriais integrantes do referido sistema, resolve baixar a presente instrução normativa. Inciso 1, indicador ordinal masculino.n. Com o objetivo de racionalizar com minimização de custos o uso de material no âmbito do SISG através de técnicas modernas que atualizam e enriquecem essa gestão com as desejáveis condições de operacionalidade, no emprego do material nas diversas atividades. Para fins desta instrução normativa considera-se: Item 1. Material. Designação genérica de equipamentos, componentes, sobressalentes, acessórios, veículos em geral, matérias-primas e outros itens empregados ou passíveis de emprego nas atividades das organizações públicas federais, independente de qualquer fator, bem como aquele oriundo de demolição ou desmontagem, aparas, acondicionamentos, embalagens e resíduos economicamente aproveitáveis. Da aquisição. Item 2. As compras de material, para reposição de estoques ou para atender necessidade específica de qualquer unidade, deverão, em princípio, ser efetuadas através do Departamento de Administração, ou de unidade com atribuições equivalentes ou ainda, pelas correspondentes repartições que, no território nacional, sejam projeções dos órgãos setoriais ou seccionais, delegacias, distritos, etc. Racionalização. Item 2.1. É recomendável que as unidades supracitadas centralizem as aquisições de material de uso comum, a fim de obter maior economicidade, evitando-se a proliferação indesejável de outros setores de compras. Item 2.2. A descrição do material para o pedido de compra deverá ser elaborada através dos métodos. Item 2.2.1. Descritivo, que identifica com clareza o item através da enumeração de suas características físicas, mecânicas, de acabamento e de desempenho, possibilitando sua perfeita caracterização para a boa orientação do processo licitatório e deverá ser utilizada com absoluta prioridade, sempre que possível. Item 2.2.2. Referencial, que identifica indiretamente o item, através do nome do material, aliado ao seu símbolo ou número de referência estabelecido pelo fabricante, não representando necessariamente preferência de marca. Item 2.3. Quando se tratar de descrição de material que exija maiores conhecimentos técnicos, poderão ser juntados ao pedido os elementos necessários, tais como modelos, gráficos, desenhos, prospectos, amostras, etc. Item 2.4. Todo o pedido de aquisição só deverá ser processado após verificação da inexistência, no almoxarifado, do material solicitado ou de similar, ou sucedâneo que possa atender às necessidades do usuário. Item 2.5. Deve ser evitada a compra volumosa de materiais sujeitos, num curto espaço de tempo, à perda de suas características normais de uso, também daqueles propensos ao obsoletismo, por exemplo, gêneros alimentícios, esferográficas, fitas impressoras em geral, corretivos para datilografia, papel carbono e impressos sujeitos serem alterados ou suprimidos, etc. Do recebimento e aceitação. Item 3. Recebimento é o ato pelo qual o material encomendado é entregue ao órgão público no local previamente designado, não implicando em aceitação. Transfere apenas a responsabilidade pela guarda e conservação do material,
do fornecedor ao órgão recebedor. Ocorrerá nos almoxarifados, salvo quando o mesmo não possa ou não deva ali ser estocado ou recebido, caso em que a entrega se fará nos locais designados. Qualquer que seja o local de recebimento, o registro de entrada do material será sempre no almoxarifado. Item 3.1. O recebimento, rotineiramente, nos órgãos sistêmicos, decorrerá de: a linha A. Compra. A linha B. Cessão. A linha C. Doação. A linha D. Permuta. A linha E. Transferência, ou. A linha F. Produção interna. Item 3.2. São considerados documentos hábeis para recebimento, em tais casos rotineiros: a linha A. Nota fiscal, fatura e nota fiscal / fatura. A linha B. Termo de cessão, doação ou declaração exarada no processo relativo à permuta. A linha C. Guia de remessa de material ou nota de transferência, ou. A linha D. Guia de produção. Item 3.2.1. Desses documentos constarão, obrigatoriamente, descrição do material, quantidade, unidade de medida, preços, unitário e total. Item 3.3. Aceitação é a operação segundo a qual se declara, na documentação fiscal, que o material recebido satisfaz as especificações contratadas. Item 3.3.1. O material recebido ficará dependendo, para sua aceitação, de: a linha A. Conferência, e, quando for o caso, a linha B. Exame qualitativo. Item 3.4. O material que apenas depender de conferência com os termos do pedido e do documento de entrega, será recebido e aceito pelo encarregado do almoxarifado ou por servidor designado para esse fim. Item 3.5. Se o material depender, também, de exame qualitativo, o encarregado do almoxarifado, ou servidor designado, indicará esta condição no documento de entrega do fornecedor e solicitará ao Departamento de Administração ou unidade equivalente esse exame, para a respectiva aceitação. Item 3.6. O exame qualitativo poderá ser feito por técnico especializado ou por comissão especial, da qual, em princípio, fará parte o encarregado do almoxarifado. Item 3.7. Quando o material não corresponder com exatidão ao que foi pedido, ou ainda, apresentar faltas ou defeitos, o encarregado do recebimento providenciará junto ao fornecedor a regularização da entrega para efeito de aceitação. Da armazenagem. Item 4. A armazenagem compreende a guarda, localização, segurança e preservação do material adquirido, a fim de suprir adequadamente as necessidades operacionais das unidades integrantes da estrutura do órgão ou entidade. Item 4.1. Os principais cuidados na armazenagem, dentre outros são: a linha A. Os materiais devem ser resguardados contra o furto ou roubo, e protegidos contra a ação dos perigos mecânicos e das ameaças climáticas, bem como de animais daninhos. A linha B. Os materiais estocados há mais tempo devem ser fornecidos em primeiro lugar, primeiro a entrar, primeiro a sair. PEPs, com a finalidade de evitar o envelhecimento do estoque. A linha C. Os materiais devem ser estocados de modo a possibilitar uma fácil inspeção e um rápido inventário. A linha D. Os materiais que possuem grande movimentação devem ser estocados em lugar de fácil acesso e próximo das áreas de expedição, e o material que possui pequena movimentação deve ser estocado na parte mais afastada das áreas de expedição.
A linha E. Os materiais jamais devem ser estocados em contato direto com o piso. É preciso utilizar corretamente os acessórios de estocagem para os proteger. A linha F. A arrumação dos materiais não deve prejudicar o acesso às partes de emergência, aos extintores de incêndio ou à circulação de pessoal especializado para combater incêndio, Corpo de Bombeiros. A linha G. Os materiais da mesma classe devem ser concentrados em locais adjacentes, a fim de facilitar a movimentação e inventário. A linha H. Os materiais pesados ou volumosos devem ser estocados nas partes inferiores das estantes e porta-estrados, eliminando-se os riscos de acidentes ou avarias e facilitando a movimentação. A linha I. Os materiais devem ser conservados nas embalagens originais e somente abertos quando houver necessidade de fornecimento parcelado, ou por ocasião de utilização. A linha J. A arrumação dos materiais deve ser feita de modo a manter voltada para o lado de acesso ao local de armazenagem a face da embalagem, ou etiqueta, contendo a marcação do item, permitindo a fácil e rápida leitura de identificação e das demais informações registradas. A linha L. Quando o material tiver que ser empilhado, deve-se atentar para a segurança e a altura das pilhas, de modo a não afetar sua qualidade pelo efeito da pressão decorrente, o arejamento, distância de 70 cm aproximadamente do teto e de 50 cm aproximadamente das paredes. Da requisição e distribuição. Item 5. As unidades integrantes das estruturas organizacionais dos órgãos e entidades serão supridas exclusivamente pelo seu almoxarifado. Item 5.1. Distribuição é o processo pelo qual se faz chegar o material em perfeitas condições ao usuário. Item 5.1.1. São dois os processos de fornecimento. A linha A. Por pressão. A linha B. Por requisição. Item 5.1.2. O fornecimento por pressão é o processo de uso facultativo, pelo qual se entrega material ao usuário mediante tabelas de provisão previamente estabelecidas pelo setor competente, e nas épocas fixadas, independentemente de qualquer solicitação posterior do usuário. Essas tabelas são preparadas normalmente, para a linha A. Material de limpeza e conservação. A linha B. Material de expediente de uso rotineiro. A linha C. Gêneros alimentícios. Item 5.1.3. O fornecimento por requisição é o processo mais comum, pelo qual se entrega o material ao usuário mediante a apresentação de uma requisição, pedido de material, de uso interno no órgão ou entidade. Item 5.2. As requisições, fornecimentos deverão ser feitos de acordo com a linha A. As tabelas de provisão. A linha B. Catálogo de material, em uso no órgão ou entidade. Item 5.3. As quantidades de materiais a serem fornecidos deverão ser controladas, levando-se em conta o consumo médio mensal dessas unidades usuárias, nos 12 últimos meses. Item 5.4. Nas remessas de material para unidades de outras localidades, o setor remetente, quando utilizar transporte de terceiros, deverá atentar para o seguinte. A linha A. Grau de fragilidade ou perecibilidade do material. A linha B. Meio de transporte mais apropriado. A linha C. Valor do material, para fins de seguro pela transportadora, é. A linha D. Nome e endereço detalhado do destinatário de forma a facilitar o desembaraço da mercadoria ou a entrega direta a esse destinatário. Item 5.5. A
a guia de remessa de material, ou nota de transferência, além de outros dados informativos julgados necessários, deverá conter. A linha A. Descrição padronizada do material. A linha B. Quantidade. A linha C. Unidade de medida. A linha D. Preços, unitário total. A linha E. Número de volumes. A linha F. Peso. A linha G. Acondicionamento e embalagem, E. A linha H. Grau de fragilidade ou perecibilidade do material. Item 5.6. O remetente comunicará, pela via mais rápida, a remessa de qualquer material, e o destinatário, da mesma forma, acusará o recebimento. Item 5.7. Para atendimento das requisições de material cujo estoque já se tenha exaurido, caberá ao setor de controle de estoques encaminhar o respectivo pedido de compra ao setor competente para as devidas providências. Da carga e descarga. Item 6. Para fins desta inciso, um indicador ordinal masculino. N. Considera-se. A linha A. Carga. A efetiva responsabilidade pela guarda e uso de material pelo seu consignatário. A linha B. Descarga. A transferência desta responsabilidade. Item 6.1. Toda movimentação de entrada e saída de carga deve ser objeto de registro, quer trate de material de consumo nos almoxarifados, quer trate de equipamento ou material permanente em uso pelo setor competente. Em ambos os casos, a ocorrência de tais registros está condicionada à apresentação de documentos que os justifiquem. Item 6.2. O material será considerado em carga, no almoxarifado, com o seu registro, após o cumprimento das formalidades de recebimento e aceitação. Item 6.3. Quando obtido através de doação, cessão ou permuta, o material será incluído em carga, à vista do respectivo termo ou processo. Item 6.4. A inclusão em carga do material produzido pelo órgão sistêmico será realizada à vista de processo regular, com base na apropriação de custos feita pela unidade produtora ou, à falta destes, na valoração efetuada por comissão especial, designada para este fim. Item 6.5.1. O valor do bem produzido pelo órgão sistêmico será igual à soma dos custos estimados para matéria-prima, mão de obra, desgaste de equipamentos, energia consumida na produção, etc. Item 6.5. A descarga, que se efetivará com a transferência de responsabilidade pela guarda do material. A linha A. Deverá, quando viável, ser precedida de exame do mesmo, realizado, por comissão especial. A linha B. Será, como regra geral, baseada em processo regular, onde constem todos os detalhes do material, descrição, estado de conservação, preço, data de inclusão em carga, destino da matéria-prima eventualmente aproveitável e demais informações, A linha C. Decorrerá, no caso de material de consumo, pelo atendimento às requisições internas, e em qualquer caso, por cessão, venda, permuta, doação, inutilização, abandono, para aqueles materiais sem nenhum valor econômico, e furto ou roubo. Item 6.5.1. Face ao resultado do exame mencionado na linha A deste subitem, o dirigente do Departamento de Administração ou da unidade equivalente aquilatará da necessidade de autorizar a descarga do material ou a sua recuperação, que, ainda, se houver indício de irregularidade na avaria ou desaparecimento desse material, mandar proceder à sindicância e, o inquérito para apuração de responsabilidades, ressalvado o que dispõe o item 3.1.1.
de inciso 1 indicador ordinal masculino.m./DASP número 142/83. Item 6.6. Em princípio, não deverá ser feita descarga isolada das peças ou partes de material que, para efeito de carga, tenham sido registradas com a unidade jogo, conjunto, coleção, mas sim providenciada sua recuperação ou substituição por outras com as mesmas características, de modo que fica assegurada, satisfatoriamente, a reconstituição da mencionada unidade. Item 6.6.1. Na impossibilidade dessa recuperação ou substituição, deverá ser feita, no registro do instrumento de controle do material, a observação de que ficou incompleto a jogo, conjunto, coleção, anotando-se as faltas e os documentos que as consignaram. Saneamento de material. Item 7. Esta atividade visa a otimização física dos materiais em estoque ou em uso decorrente da simplificação de variedades, reutilização, recuperação e movimentação daqueles considerados ociosos ou recuperáveis, bem como a alienação dos antieconômicos e irrecuperáveis. Item 7.1. Os estoques devem ser objeto de constantes revisões e análises. Estas atividades são responsáveis pela identificação dos itens ativos e inativos. Item 7.1.1. Consideram-se itens ativos aqueles requisitados regularmente em um dado período estipulado pelo órgão ou entidade. Item 7.1.2. Consideram-se itens inativos aqueles não movimentados em um certo período estipulado pelo órgão ou entidade comprovadamente desnecessários para utilização nestes. Item 7.2. O setor de controle de estoques, com base nos resultados obtidos em face da revisão e análise efetuadas, promoverá o levantamento dos itens, realizando pesquisas junto às unidades integrantes da estrutura do órgão ou entidade, com a finalidade de constatar se há ou não a necessidade desses itens naqueles setores. Item 7.2.1. Estas atividades também são responsáveis pelo registro sistemático de todas as informações que envolvem um item de material. Este registro deverá ser feito de modo a permitir um fácil acesso aos dados pretendidos, bem como deverá conter dispositivos de alerta para situações não desejadas. Item 7.3. O controle deverá sempre satisfazer as seguintes condições. A linha A. Fácil acesso às informações. A linha B. Atualização no menor tempo possível até a ocorrência do fato e o registro. Item 7.3.1. Compete ao setor de controle de estoques. A linha A. Determinar o método e grau de controles a serem adotados para cada item. A linha B. Manter os instrumentos de registros de entradas e saídas atualizados. A linha C. Promover consistências periódicas entre os registros efetuados no setor de controle de estoques com os dos depósitos, fichas de prateleira e a consequente existência física do material na quantidade registrada. A linha D. Identificar o intervalo de aquisição para cada item e a quantidade de ressuprimento. A linha E. Emitir os pedidos de compra do material rotineiramente adquirido e estocável. A linha F. Manter os itens de material estocados em níveis compatíveis com a política traçada pelo órgão ou entidade. A linha G. Identificar e recomendar ao setor de almoxarifado a retirada física dos itens inativos devido à obsolescência, danificação ou a perda das características normais de uso e comprovadamente inservíveis, dos depósitos subordinados a esse setor. Tipos de controles. Item 7.4. Generalizar o controle seria, além de dispendioso, às vezes impossível quando a quantidade e diversidade são elevadas. Deste modo, o controle deve ser feito de maneira diferente para cada item de acordo com o grau de importância,
Valor relativo, dificuldades no ressuprimento. Item 7.4.1. Estes controles podem ser: a linha A. Registro de pedidos de fornecimento, requisições. A linha B. Acompanhamento periódico. A linha C. Acompanhamento a cada movimentação. Item 7.4.2. Em se tratando de itens que envolvam valores elevados ou de importância vital para a organização, à medida que são requisitados deve-se observar o intervalo de aquisição para que não ocorram faltas e consequentemente ruptura do estoque. Renovação de estoque. Item 7.5. O acompanhamento dos níveis de estoque e as decisões de quando e quanto comprar deverão ocorrer em função da aplicação das fórmulas constantes do subitem 7.7. Item 7.6. Os fatores de ressuprimento são definidos. A linha A. Consumo médio mensal, C. Média aritmética do consumo nos últimos 12 meses. A linha B. Tempo de aquisição, T. Período decorrido entre a emissão do pedido de compra e o recebimento do material não almoxarifado, relativo, sempre, à unidade mês. A linha C. Intervalo de aquisição, I. Período compreendido entre duas aquisições normais e sucessivas. A linha D. Estoque mínimo de segurança, em. É a menor quantidade de material a ser mantida em estoque capaz de atender a um consumo superior ao estimado para um certo período ou para atender a demanda normal em caso de entrega da nova aquisição. E aplicável tão somente aos itens indispensáveis aos serviços do órgão ou entidade. Obtém-se multiplicando o consumo médio mensal por uma fração, F, do tempo de aquisição que deve, em princípio, variar de 0,25 de T a 0,50 de T. A linha E. Estoque máximo, em. A maior quantidade de material admissível em estoque, suficiente para o consumo em certo período, devendo-se considerar a área de armazenagem, disponibilidade financeira, imobilização de recursos, intervalo e tempo de aquisição, perecimento, obsoletismo etc. Obtém-se somando um estoque mínimo produto do consumo médio mensal pelo intervalo de aquisição. A linha F. Ponto de pedido, PP. Nível de estoque que, ao ser atingido, determina imediata emissão de um pedido de compra, visando a recompletar o estoque máximo. Obtém-se somando um estoque mínimo produto do consumo médio mensal pelo tempo de aquisição. A linha G. Quantidade a ressuprir, Q. Número de unidades a adquirir para recompor o estoque máximo. Obtém-se multiplicando o consumo médio mensal pelo intervalo de aquisição. Item 7.7. As fórmulas aplicáveis à gerência de estoque são: a linha A. Consumo médio mensal se igual ao consumo anual. A linha B. Estoque mínimo igual CXF. A linha C. Estoque máximo igual em mais CXI. A linha D. Ponto de pedido PP igual em mais CXT. A linha E. Quantidade a ressuprir que igual CXI. Item 7.7.1. Com a finalidade de demonstrar a aplicação dessas fórmulas segue um exemplo meramente elucidativo, constante do anexo 1º desta inciso indicador ordinal masculino.n. E uma demonstração gráfica constante do capítulo 2º. Item 7.8. Os parâmetros de revisão poderão ser redimensionados à vista dos resultados do controle e corrigidas as distorções porventura existentes nos estoques. Da movimentação e controle. Item 7.9. A movimentação de material entre o almoxarifado e outro depósito ou unidade requisitante deverá ser precedida sempre de registro no competente instrumento de controle,
ficha de prateleira, ficha de estoque, listagens processadas em computador, à vista de guia de transferência, nota de requisição ou de outros documentos de descarga. Item 7.10. Ao Departamento de Administração ou unidade equivalente compete ainda supervisionar e controlar a distribuição racional do material requisitado, promovendo os cortes necessários nos pedidos de fornecimento das unidades usuárias, em função do consumo médio apurado em série histórica anterior que tenha servido de suporte para a projeção de estoque vigente com finalidade de evitar, sempre que possível, a demanda reprimida e a consequente ruptura de estoque. Item 7.11. Nenhum equipamento ou material permanente poderá ser distribuído à unidade requisitante sem a respectiva carga, que se efetiva com o competente termo de responsabilidade, assinado pelo consignatário, ressalvados aqueles de pequeno valor econômico, que deverão ser relacionados, relação carga, consoante dispõe a inciso indicador ordinal masculino.M./CEDAP número 142/83. Item 7.12. Cumpre ao Departamento de Administração ou unidade equivalente no que concerne ao material distribuído, cuidar da sua localização, recolhimento, manutenção e redistribuição, assim como da emissão dos competentes termos de responsabilidade que deverão conter os elementos necessários à perfeita caracterização do mesmo. Item 7.13. Para efeito de identificação e inventário, os equipamentos e materiais permanentes receberão números sequenciais de registro patrimonial. Item 7.13.1. O número de registro patrimonial deverá ser aposto ao material, mediante gravação, fixação de plaqueta ou etiqueta apropriada. Item 7.13.2. Para o material bibliográfico, o número de registro patrimonial poderá ser aposto mediante carimbo. Item 7.13.3. Em caso de redistribuição de equipamento ou material permanente, o termo de responsabilidade deverá ser atualizado fazendo-se dele constar a nova localização, e seu estado de conservação e a assinatura do novo consignatário. Item 7.13.4. Nenhum equipamento ou material permanente poderá ser movimentado, ainda que, sob a responsabilidade do mesmo consignatário, sem prévia ciência do Departamento de Administração ou da unidade equivalente. Item 7.13.5. Todo equipamento ou material permanente somente poderá ser movimentado de uma unidade organizacional para outra, através do Departamento de Administração ou da unidade equivalente. Item 7.13.6. Compete ao Departamento de Administração ou unidade equivalente promover previamente o levantamento dos equipamentos e materiais permanentemente em uso junto aos seus consignatários, com a finalidade de constatar os aspectos quantitativos e qualitativos desses. Item 7.13.7. O consignatário, independentemente de levantamento, deverá comunicar ao Departamento de Administração ou unidade equivalente qualquer irregularidade de funcionamento ou danificação nos materiais sob sua responsabilidade. Item 7.13.8. O Departamento de Administração ou unidade equivalente providenciará a recuperação do material danificado sempre que verificar a sua viabilidade econômica e oportunidade. Dos inventários físicos. Item 8. Inventário físico é o instrumento de controle para a verificação dos saldos de estoques nos almoxarifados e depósitos, e dos equipamentos e materiais permanentes, em uso no órgão ou entidade, que irá permitir, dentre outros. Alínea A. O ajuste dos dados escriturais de saldos e movimentações dos estoques com o saldo físico real nas instalações de armazenagem. Alínea B. A análise do desempenho das atividades do encarregado do almoxarifado através dos resultados obtidos no levantamento físico. Alínea C. O levantamento da situação dos materiais estocados no tocante ao saneamento dos estoques. Alínea D.
O levantamento da situação dos equipamentos e materiais permanentes em uso e das suas necessidades de manutenção e reparos, é. A linha E. A constatação de que o bem móvel não é necessário naquela unidade. Item 8.1. Os tipos de inventários físicos são: a linha A. Anual. Destinado a comprovar a quantidade e o valor dos bens patrimoniais do acervo de cada unidade gestora, existente em 31 de dezembro de cada exercício. Constituído do inventário anterior e das variações patrimoniais ocorridas durante o exercício. A linha B. Inicial. Realizado quando da criação de uma unidade gestora, para identificação e registro dos bens sob sua responsabilidade. A linha C. De transferência de responsabilidade realizado quando da mudança do dirigente de uma unidade gestora. A linha D. De extinção ou transformação. Realizado quando da extinção ou transformação da unidade gestora. A linha E. Eventual. Realizado em qualquer época, por iniciativa do dirigente da unidade gestora ou por iniciativa do órgão fiscalizador. Item 8.1.1. Nos inventários destinados a atender às exigências do órgão fiscalizador, sistema de controle interno, os bens móveis, material de consumo, equipamento, material permanente e semoventes, serão agrupados segundo as categorias patrimoniais constantes do Plano de Contas Único, I.M.STN número 23/86. Item 8.2. No inventário analítico, para a perfeita caracterização do material, figurarão: a linha A. Descrição padronizada. A linha B. Número de registro. A linha C. Valor, preço de aquisição, custo de produção, valor arbitrado ou preço de avaliação. A linha D. Estado: bom, ocioso, recuperável, antieconômico ou irrecuperável. A linha E. Outros elementos julgados necessários. Item 8.2.1. O material de pequeno valor econômico que tiver seu custo de controle evidentemente superior ao risco da perda poderá ser controlado através do simples relacionamento de material, relação carga, de acordo com o estabelecido no item 3 da inciso 1 indicador ordinal masculino.M./DASP número 142/83. Item 8.2.2. O bem móvel cujo valor de aquisição ou custo de produção for desconhecido será avaliado tomando como referência o valor de outro, semelhante ou sucedâneo, no mesmo estado de conservação e a preço de mercado. Item 8.3. Sem prejuízo de outras normas de controle dos sistemas competentes, o Departamento de Administração ou unidade equivalente poderá utilizar como instrumento gerencial o inventário rotativo, que consiste no levantamento rotativo, contínuo e seletivo dos materiais existentes em estoque ou daqueles permanentes distribuídos para uso, feito de acordo com uma programação de forma que todos os itens sejam recenseados ao longo do exercício. Item 8.3.1. Poderá também ser utilizado o inventário por amostragens para um acervo de grande porte. Esta modalidade alternativa consiste no levantamento em bases mensais, de amostras de itens de material de um determinado grupo ou classe, e inferir os resultados para os demais itens do mesmo grupo ou classe. Item 8.4. Os inventários físicos de cunho gerencial, no âmbito do SISG, deverão ser efetuados por comissão designada pelo diretor do Departamento de Administração ou unidade equivalente, ressalvado aqueles de prestação de contas, que deverão se subordinar às normas do sistema de controle interno. Da conservação e recuperação. Item 9. É obrigação de todos a quem tenha sido confiado material para guarda ou uso, zelar pela sua boa conservação e diligenciar no sentido da recuperação daquele que se avariar. Item 9.1.
Com o objetivo de minimizar os custos com a reposição de bens móveis do acervo, compete ao Departamento de Administração, ou unidade equivalente organizar, planejar e operacionalizar um plano integrado de manutenção e recuperação para todos os equipamentos e materiais permanentes em uso no órgão ou entidade, objetivando o melhor desempenho possível e uma maior longevidade desses. Item 9.2. A manutenção periódica deve obedecer às exigências dos manuais técnicos de cada equipamento ou material permanente, de forma mais racional e econômica possível para o órgão ou entidade. Item 9.3. A recuperação somente será considerada viável se a despesa envolvida com o bem móvel orçar no máximo a 50% do seu valor estimado no mercado. Se considerado antieconômico ou irrecuperável, o material será alienado, de conformidade com o disposto na legislação vigente. Da responsabilidade e indenização. Item 10. Todo servidor público poderá ser chamado à responsabilidade pelo desaparecimento do material que lhe for confiado, para guarda ou uso, bem como pelo dano que, dolosa ou culposamente, causar a qualquer material, esteja ou não sob sua guarda. Item 10.1. É dever do servidor comunicar, imediatamente, a quem de direito, qualquer irregularidade ocorrida com o material entregue aos seus cuidados. Item 10.2. O documento básico para ensejar exame do material ou averiguação de causas da irregularidade havida com o mesmo, será a comunicação do responsável pelo bem, de maneira circunstanciada, por escrito, sem prejuízo de participações verbais, que, informalmente, antecipam a ciência, pelo administrador, dos fatos ocorridos. Item 10.2.1. Recebida a comunicação, o dirigente do Departamento de Administração ou da unidade equivalente, após a avaliação da ocorrência poderá: alínea A. Concluir que a perda das características ou avaria do material decorreu do uso normal ou de outros fatores que independem da ação do consignatário ou usuário. Alínea B. Identificar, desde logo, o S. responsável, ex, pelo dano causado ao material, sujeitando o S às providências constantes do subitem 10.3. Alínea C. Designar comissão especial para apuração da irregularidade, cujo relatório deverá abordar os seguintes tópicos, orientando, assim, o julgamento quanto à responsabilidade do S. envolvido no evento, a ocorrência e suas circunstâncias, estado em que se encontra o material, valor do material, de aquisição, arbitrado e valor de avaliação, possibilidade de recuperação do material e, em caso negativo, se a matéria-prima é aproveitar, sugestão sobre o destino a ser dado ao material, grau de responsabilidade da S pessoa, S, envolvida, S. Item 10.3. Caracterizada a existência de responsável, ex, pela avaria ou desaparecimento do material, alíneas B e C do subitem 10.2.1, ficará, esse, S, responsável, ex, sujeito, S, conforme o caso e além de outras penas que forem julgadas cabíveis, a. Alínea A. Arcar com as despesas de recuperação do material, ou. Alínea B. Substituir o material por outro com as mesmas características, ou. Alínea C. Indenizar, em dinheiro, esse material, a preço de mercado, valor que deverá ser apurado em processo regular através de comissão especial designada pelo dirigente do Departamento de Administração ou da unidade equivalente. Item 10.3.1. Da mesma forma, quando se tratar de material cuja unidade seja jogo, conjunto, coleção, suas peças ou partes danificadas deverão ser recuperadas ou substituídas por outras com as mesmas características, ou na impossibilidade dessa recuperação ou substituição,
indenizadas, em dinheiro, de acordo com o disposto no subitem 10.3. Alínea C. Item 10.4. Quando se tratar de material de procedência estrangeira, a indenização será feita com base no valor da reposição, considerando-se a conversão ao câmbio vigente na data da indenização. Item 10.5. Quando não for, de pronto, identificado S responsável ex pelo desaparecimento ou dano do material, o detentor da carga solicitará ao chefe imediatas providências para abertura de sindicâncias, por comissão incumbida de apurar responsabilidade pelo fato e comunicação ao órgão de controle interno, visando assegurar o respectivo ressarcimento à Fazenda Pública, artigo 84, do Decreto-Lei nº 200/67. Item 10.6. Não deverá ser objeto de sindicância, nos casos de extravio, material de valor econômico, nos termos do subitem 3.1.1. De inciso indicador ordinal masculino.M./DASP número 142/83. Item 10.7. Todo servidor ao ser desvinculado do cargo, função ou emprego, deverá passar a responsabilidade do material sob sua guarda a outrem, salvo em casos de força maior, quando: alínea A. Impossibilitado de fazer, pessoalmente, a passagem de responsabilidade do material, poderá o servidor delegar a terceiros essa incumbência, ou: alínea B. Não tendo esse procedido na forma da alínea anterior, poderá ser designado o servidor do órgão, ou instituída comissão especial pelo dirigente do Departamento de Administração ou da unidade equivalente, nos casos de cargas mais vultosas, para conferência e passagem do material. Item 10.7.1. Caberá ao órgão cujo servidor estiver deixando o cargo, função ou emprego, tomar as providências preliminares para a passagem de responsabilidade, indicando, inclusive, o nome de seu substituto ao setor de controle do material permanente. Item 10.7.2. A passagem de responsabilidade deverá ser feita obrigatoriamente, à vista da verificação física de cada material permanente e lavratura de novo termo de responsabilidade. Item 10.8. Na hipótese de ocorrer qualquer pendência ou irregularidade, caberá ao dirigente do Departamento de Administração ou da unidade equivalente adotar as providências cabíveis necessárias à apuração e imputação de responsabilidade. Da cessão e alienação. Item 11. A cessão consiste na movimentação de material do acervo, com transferência de posse, gratuita, com troca de responsabilidade, de um órgão para outro, dentro do âmbito da administração federal direta. Item 11.1. A alienação consiste na operação que transfere o direito de propriedade do material mediante venda, permuta ou doação. Item 11.2. Compete ao Departamento de Administração ou unidade equivalente, sem prejuízo de outras orientações que possam advir do órgão central do Sistema de Serviços Gerais, SISG. Item 11.2.1. Colocar à disposição, para cessão, o material identificado como inativo nos almoxarifados e os outros bens móveis distribuídos, considerados ociosos. Item 11.2.2. Providenciar a alienação do material considerado antieconômico e recuperável. Disposições finais. Item 12. Nenhum material deverá ser liberado aos usuários, antes de cumpridas as formalidades de recebimento, aceitação e registro no competente instrumento de controle, ficha de prateleira, ficha de estoque, listagens. Item 13. O Departamento de Administração ou a unidade equivalente deverá acompanhar a movimentação de material ocorrida no âmbito do órgão ou entidade, registrando os elementos indispensáveis ao respectivo controle físico periódico com a finalidade de constatar as reais necessidades dos usuários e evitar os eventuais desperdícios. Item 14.
As comissões especiais de que trata esta inciso indicador ordinal masculino.n deverão ser constituídas de, no mínimo, 3 servidores do órgão ou entidade, e serão instituídas pelo diretor do Departamento de Administração ou unidade equivalente e, no caso de impedimento desse, pela autoridade administrativa a que ele estiver subordinado. Item 15. As disposições desta inciso indicador ordinal masculino.n aplicam-se, no que couber, aos semoventes. Item 16. Fica revogada a inciso indicador ordinal masculino.n./CEDAP número 184, de 8 de setembro de 1986, bem como as demais disposições em contrário.